Olá turma, tudo bem? Vamos aí então abrir o nosso livro na página 51, onde nós paramos nossa última videoaula, e vamos dar sequência aos nossos estudos sobre zonas climáticas terrestres e os movimentos que a Terra exerce e suas influências. Na última aula nós falamos sobre o solstício e o equinócio, que é o período de entrada das estações do ano, quais foram os motivos que levam a esta criação das estações do ano. A gente tem o responsável, que é o movimento de translação da Terra, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. A gente tem o eixo de inclinação de rotação da Terra. Lembra que a Terra gira inclinada 23 graus. E a gente tem o formato de esfera, o formato geóide da Terra, que, juntando esses três fatores, ajuda a definir as zonas climáticas, que é essa que está aqui para a gente, na página 50, e também definir os climas mundo afora. E é isso que a gente vai falar um pouco dessas zonas climáticas. Lá na página 51, a gente começa falando então, primeiramente, sobre a zona tropical. O nome já está bem claro, né? Zona tropical, entre os trópicos, 23 graus norte e 23 graus sul. Ao centro, a linha do Equador. Lembra da latitude? A origem da latitude é a linha do Equador, é o 0 graus. Ela vai até 23 graus norte e 23 graus sul, onde estão os trópicos. Todo mundo ali dentro está nesta zona climática chamada a zona tropical. Qual a característica da zona tropical? Ela possui as duas estações bem definidas. É uma região de baixa latitude, duas estações bem definidas, o verão e o inverno. Além da incidência de raios solares, é intensa o ano inteiro. Então, por isso que só apresento essas duas características de estações do ano. O verão e o inverno, que vai ser bem definido. Vocês podem estar grifando no livro de vocês todo o parágrafo, que é isso que ele está falando para a gente. Apresenta alta temperatura ao longo do ano. Nos períodos de inverno, é uma temperatura mais amena, não chega a ser tão frio assim. Isso são dados no modo geral, ok? Então, no modo geral, não chega a ser tão frio assim por causa dessa grande incidência de raios solares que chega na zona tropical. E é uma região muito quente e muito úmida. Calor e umidade gera biodiversidade. Faz essa observação, puxa uma setinha aqui na zona tropical, escreve aqui em cima do seu livro. Calor mais umidade gera biodiversidade. A gente vai precisar dessa descrição quando a gente for estudar biomas, ok? Então, escrevam: calor mais umidade gera biodiversidade. As florestas mais biodiversas, o que é biodiversidade? Uma grande variedade de fauna e flora naquele ambiente. As florestas mais biodiversas do mundo estão localizadas aonde? Na zona tropical. Por causa de quê? Calor e umidade. A próxima zona climática, a gente vai para as médias latitudes. Então, a gente já saiu da baixa, vamos ultrapassar os trópicos. Então, entre o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer e círculos polares, tanto o Antártico como o Ártico, esse espaço aí são as médias latitudes e lá a gente tem a zona temperada. Grifa para nós o parágrafo todo de zona temperada. E a zona temperada é a clássica, possui as 4 estações bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Está tudo bem definidinho. Na primavera as flores vão florescer. No verão fica um calor mais intenso. No outono as folhas caem. E no inverno neva. É aquele clássico que a gente conhece. É da zona temperada. Estados Unidos, a Europa, uma boa parte da Ásia apresenta esse tipo climático. E por último, as zonas polares. Nós vamos estar grifando aqui também. Aí a gente já está falando que é das altas latitudes, acima do círculo polar, Ártico e Antártico. Ali, as incidências de raios solares são bem baixas, por causa, os raios solares eles entram tipo raspando ali na região polar. Eles entram na Terra e já está saindo, não concentra os raios solares por causa da circunferência da Terra. A Terra é redonda, a gente já sabe disso. Por causa dessa forma geóide da Terra, os raios solares não incidem com intensidade, fica aquecendo aquela região, só bate, entra e sai, com pouca intensidade. Vai fazer o quê? Vai esquentar pouco aquela região.
E aí a zona polar é uma zona em que atinge temperaturas negativas. Vai ter biodiversidade nas zonas polares? Lá tem calor e tem umidade? Não. Lá é frio, lá é seco. Vai ter biodiversidade? Não tem. Né? A vegetação lá é a tundra, que nós vamos estudar mais pra frente. Vegetação rasteirinha, de gramíneas, poucos animais. Não tem variedade, não tem biodiversidade, por causa dessas características aí. E também as estações também não são bem definidas, né? É inverno o ano inteiro. Óbvio que eles vão comemorar a primavera, o outono, o verão, mas quando você vai ver a característica dessas estações, né, difícil da gente ver a diferença dela. Por quê? Porque predomina o inverno, temperatura baixa. Nesse último parágrafo está falando que a gente está discutindo a associação do eixo de rotação inclinado, 23 graus, a Terra gira inclinada, mais formato esférico da Terra, mais o movimento de translação. Isso vai definir as estações do ano e também vão definir o que? Essas zonas climáticas do planeta Terra, ok? Nós vamos grifar apenas a primeira frasezinha, até aqui, ó, até durante o ano. O eixo de inclinação possibilita que as faixas ou zonas do planeta tenham diferentes índices de incidência solar. Logo, elas estão bem definidinhas, essas três zonas climáticas. Na página 52, aqui vai fazer todo o que já foi discutido até o momento, né? Que as estações do ano foram criadas ou são uma influência do movimento de translação, é um resultado do movimento de translação associado ao eixo de inclinação terrestre, associado à sua esfera. A gente vai ter então as zonas climáticas divididas mundo afora, e também a gente vai ver que o homem, com o passar do tempo, com a ocupação de todo o espaço do planeta Terra, ele vai se adaptando a essas zonas climáticas. A população que vive na zona tropical, a forma de se vestir, os alimentos produzidos, né, vai ser diferente da zona temperada, que vai ser diferente da zona polar. Então o clima, ele não define só as características da natureza, ele vai também definir para a gente o nosso dia a dia, a nossa forma de conviver em sociedade, a nossa forma de relacionar com o nosso próximo. E é isso que está dizendo aqui, e é isso que a gente vem discutindo. Na próxima página, a gente vai falar aí sobre as estações do ano no Brasil. Então veja bem, 91% do território brasileiro está na zona tropical. Logo, o clima predominante é o clima tropical. Clima tropical, a gente tem que saber as características dele. Vocês vão precisar disso lá no vestibular do 9º ano, quem for fazer um IFMG, um Cefet, um Colune, ou lá no 3º ano, na época do Enem de vocês vão precisar dessa característica do clima tropical, que é o quê? 2 estações bem definidas. Se o Brasil está na zona tropical, as nossas estações vão ser bem definidas, o nosso verão e o nosso inverno. O nosso verão ele é quente e úmido, e o nosso inverno ao contrário, frio e seco. Ok? 2 estações bem definidas, verão quente e úmido, inverno frio e seco. Acabou, é só isso. Ah, professor, mas não tem primavera e outono aqui? Não. Claro que temos a primavera e o outono. É claro que a gente tem o nosso calendário do equinócio. Porém, vamos dizer que são estações de transição. Né? A gente tem o outono, que está significando o que para a gente? Uma preparação para, olha, o inverno vai chegar, né, uma temperatura mais baixa, uma umidade mais baixa, e a primavera já começa a dar o sinal de que vamos preparar o território para, lá na frente, recebermos o verão. As temperaturas começam a aumentar, as chuvas vão chegando, são estações que vão fazer essa transição. Então, no Brasil, clima tropical, 2 estações bem definidas, o verão e o inverno. Vamos grifar aqui, pessoal. À medida que se aproxima da linha do Equador, o clima se altera muito menos durante o ano. Por ter a maior parte de sua extensão territorial localizada na zona tropical, o Brasil não possui estações bem definidas na maior parte de seus estados. Mesmo havendo algumas alterações de temperatura ao longo do ano, pode-se considerar a existência de 2 estações, a chuvosa e a seca. Grifem até aqui. Então, olha essa primeira frase, ela é muito curiosa. Né? Quanto mais a gente se aproxima da linha do Equador,
menor vai ser a alteração das estações. O que é isso? É tudo igual. Ao longo do ano vai ser quente, ao longo do ano vai ser úmido. Óbvio que são dados generalizados, num geral, vai ter pequenos municípios, localidades próximo da região da linha do Equador, que não vai ser assim ao longo do ano. Aí são outras influências que estaremos estudando isso mais para frente em climatologia. Mas, no geral, as regiões brasileiras, estados, municípios que estão ali próximo ou são cortados pela linha do Equador, não tem variação solar. É 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. É quente o ano inteiro. Então é difícil a gente definir as estações do ano nessa região. Manaus, capital do Amazonas, por exemplo. O Macapá, lembra? Macapá é cortado bem pela linha do Equador. O estádio de lá de Macapá, que é a capital do Amapá, o estádio chama Zerão, o estádio deles lá. No meio do estádio de futebol, a linha do Equador corta. Metade do time joga no hemisfério norte, a outra metade joga no hemisfério sul. A cidade está no meio da linha do Equador. Quente o ano inteiro. Não tem essa variedade de estações. Óbvio que lá também vai se comemorar primavera, o verão, o outono, o inverno, mas visualmente não consegue ver essa diferença. Então, perto da linha do Equador não tem, porque ao longo do ano os raios solares estão incidindo na região ali da linha do Equador com muita intensidade. Não interessa a estação do ano, a linha do Equador é quente o ano inteiro, ok? Ah, mas você falou que 92% do território brasileiro está na zona tropical e o restante? Ah, então quando a gente está ali em São Paulo, capital, que é cortada pelo Trópico de Capricórnio, quando a gente passa do Trópico de Capricórnio sentido sul, a gente entra na zona temperada. E aí o sul do Brasil e o sul do estado de São Paulo já começa a fazer parte da zona temperada, ou também conhecido como subtropical. Ali a gente já começa o que? A zona temperada são as 4 estações bem definidas, né? Então, na região sul a gente já começa a ver a diferença do verão, do outono, da primavera, do inverno, porque na zona temperada as 4 estações são bem definidas. Lá no sul do Brasil vai fazer calor, vai, no verão, no inverno vai fazer frio, pode até dar geada, como tem aqui na fotografia. Cai neve nas regiões serranas de Santa Catarina, as serras gaúchas. Tá nevando nos últimos anos durante o inverno, está sendo um inverno mais rigoroso. Aí é associado também com a altitude, que veremos isso também em climatologia. Mas a latitude está aumentando na região sul, está afastando da linha do Equador e aí a temperatura vai caindo. Então são as regiões do Brasil que têm as 4 estações bem definidas, o sul do Brasil, ok? Aqui na página 54, pessoal, vocês vão ler esse texto sobre o cotidiano, sobre um longo período de estiagem de 5 anos no semiárido brasileiro, na região nordestina. Lá ele é semiárido, lá tem um período de chuva muito pequenininho, mas durante essa fase de 2012 a 2017, teve municípios lá que caiu muito, mas muito pouco com relação ao normal, que já é pouco. E aqui vai mostrar um pouco dessa história e vocês vão estar lendo e respondendo na própria apostila essa questão aqui do registrando, ok? Eu passei para vocês também alguns exercícios, né, para a gente já estar fazendo como exercício de revisão disso que a gente acabou de discutir, que foi o 3, 4, 5, 6. Então nós vamos estar corrigindo ele agora aqui. Então olha só, a gente tem o número 3. Observando as paisagens seguintes, identifique cada uma das estações do ano. Enumere pelo menos um aspecto marcante para a estação que cada imagem representa. Vamos numerar primeiro. Essa aqui para mim vai ser a 1, a 2, a 3 e a 4. Vamos falar número 1 aqui. Observando a paisagem, eu consigo ver umas florzinhas aqui, né? Florzinha, eu tô falando de quem? Qual estação que vai aflorar? A primavera. Primavera é o surgimento de uma nova vida, né? Tem toda essa carga simbólica. A primavera representa renovação, né? Por quê? Porque o vegetal está o quê? Florindo, está criando um novo ciclo para a flora mundial e principalmente aqui no nosso Brasil, de bastante biodiversidade. Então a gente pode falar que a número 1 é a primavera e enumerar um aspecto marcante. As árvores ficam floridas, né? As árvores ficam floridas. 2. Olha lá, como é que já diminuiu bastante as folhinhas das árvores, elas estão amareladas, significa o quê? As folhas estão caindo. Qual o período que está caindo?
É o período de quê? De preparação para aquele período rigoroso, frio, seco. Então as árvores perdem as folhas, porque é pela folha que a árvore vai transpirar. Então eu tenho que eliminar rápido as folhas porque eu vou entrar no período de seca, que é o inverno, é o rigoroso inverno. E aqui antes do inverno é quem? O outono. Então a 2 aqui é o outono. As folhas caem como adaptação ao meio seco. Descrição: as folhas caem como adaptação ao meio seco, que está para vir. Número 3, um sol intenso, tudo verdinho. As flores já fizeram seu ciclo na primavera, mas só que agora continua tudo verdinho por causa da chuva. Quem que é? É o verão, sol forte, chuva, é o nosso verão. Então o que a gente pode falar é uma característica dele? Altas temperaturas, período de chuva, pode ser também. E por último, né, esse é o mais fácil de todos, bateu o olho a gente já sabe, inverno. Vou enumerar uma característica dele, baixas temperaturas, ou período de seca. Fácil pra gente. Número 4. Aponte fatores que se associam para a existência das estações do ano. É o que a gente está mais falando, né, nessa aula. Qual o movimento vai influenciar na criação das estações do ano? O movimento de translação. Mais o que? Eixo de inclinação da Terra. Mais o que? Formato esférico ou formato geoidal da Terra. Esses 3 fatores ajudam a definir as estações do ano. Fácil. Número 5. Relaciona a inclinação do eixo de rotação da Terra com a ocorrência dos solstícios e dos equinócios. Solstício de verão, solstício de inverno. Equinócio de primavera, equinócio de outono. A gente já sabe o que é isso. Qual que é a relação deles? Quando os raios solares incidem perpendicularmente, o que é isso? Formando um ângulo de 90 graus aqui, incide intensamente sobre os trópicos. Eu estou provando que ali vai ocorrer o solstício de verão e no outro hemisfério o solstício de inverno. Quando o movimento de translação faz com que o Sol incida seus raios solares perpendicularmente na linha do Equador, eu estou criando o equinócio primavera e o equinócio de outono. Ok? Tudo isso associado ao eixo de inclinação terrestre. A número 6, fácil para nós, é sobre o solstício e equinócio também. O que é o solstício? Dia do ano em que os hemisférios norte e sul recebem raios solares diferentes em sua superfície. Solstício, então, é quando, durante o ano, os hemisférios norte e sul recebem raios solares diferentes em sua superfície. Duração dos dias e das noites. No solstício, os dias e as noites têm durações diferentes. No equinócio, dias e noites iguais, com a mesma duração. O solstício começa no dia 21 de junho. No 21 de junho, por que eu estou colocando o 21 de junho como primeiro aqui? Porque ele já falou para mim que o norte é verão. Quando que no hemisfério norte é verão? 21 de junho. E o 21 de junho, a gente está iniciando o que no Brasil? O nosso inverno. Então coloca aqui 21 de março. 21 de junho aqui é o nosso inverno. Quando que é verão no sul? O nosso verão, a estação verão nossa entra que dia? 21 de dezembro. Coloca aí, 21 de dezembro. Se é verão aqui pra gente, lá no norte vai ser o quê? O inverno. Outra data aqui, 20 de março. Março foi o que pra gente? Né? Pouco tempo atrás. A gente estava iniciando quem? O equinócio de outono. Se é outono aqui no sul, lá no norte é a primavera deles. Quando começa a nossa primavera? 23 de setembro. É a primavera pra gente e o outono. A gente percebe que sempre alterna, né? É verão aqui, inverno lá. Se é uma estação de transição aqui, vai ser uma estação de transição lá.
primavera aqui, outono lá. Ou vice-versa, verão lá, inverno aqui, primavera lá, outono aqui. Fácil pra gente. A gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Fiquem todos um forte abraço, saudades imensas da turminha. Até mais.